Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E muito bem, estamos recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, ex-secretário de Fazenda de Várzea Grande, inclusive, né, César? Também. Falando em Várzea Grande, eu quero apresentar aqui também o professor João Edson, tá? Perdoe a minha o quê, professor? Indelicadeza, vamos dizer assim, de não apresentá-lo. Não. Ele já é sócio aqui também, Mistérios da Meia-Noite no ar. Também. Vamos lá. Falando em Várzea Grande, vamos falar do aeroporto? Vamos. Quando é que aquele trem vai ficar... Aquele trem... Não é trem, né? É mais avião. Quando é que aquilo lá vai ser internacionalizado de vez? Que a turma está arrumando que por causa de alguns metros não pode, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí, o que está acontecendo lá e como é que você vai desamarrar isso? Olha, essa é a pergunta que não quer calar. Né? Todos querem saber quando que vai... Nada contra a Várzea Grande, os caras? Não, absolutamente. Não. Né? Muito pelo contrário. Várzea Grande, além de propiciar um povo trabalhador, ir ao Mato Grosso, ajudar a desenvolver o Mato Grosso, ainda tem um aeroporto devia ser a internacional. capital, Várzea Grande, então, né? É uma coisa a se estudar. É uma coisa a se Não estudar. provoca ontem que ele fala. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, eu acho muito sério o que está acontecendo na internacionalização do alfandegamento do nosso aeroporto. Isso é uma história que vem se arrastando já há algum tempo. Eu, como você disse, quando fui secretário da prefeita Lucimar Campos em Várzea Grande, acompanhei, fiz várias gestões a mando da prefeita, a pedido da prefeita, junto à Infraero. E o que acontece? E o que eu vou dizer aqui, eu vou repetir as palavras do superintendente da Infraero. Né? O que aconteceu? Laelson Augusto do Nascimento. Isso. Esse é o homem. Grave esse nome aí, eu vou colocar o telefone dele na tela depois para vocês ligarem para ele. Palavras dele que nos causam espanto. A Receita Federal apresentou um projeto à a Infraero executou o projeto, e quando o projeto ficou pronto, a Receita Federal foi lá e disse, olha, sabe, a gente se enganou, a gente achava que era um aeroporto de pequeno porte, na realidade é de médio porte, nós vamos ter que aumentar a área de alfandegamento. Né? Isso me causa estranheza, isso é brincar com dinheiro público, porque o dinheiro que foi gasto ali é público, certo? A Infraero é um órgão federal. Né? E essa semana eu tive a oportunidade de visitar o espaço que está destinado para receber os passageiros que vierem de voos internacionais. Né? A Assembleia Legislativa tem uma comissão de fronteira, que é o deputado Avalone, o deputado Jimenez e o deputado Valdir Moreto. E eu recebi um convite, fiz questão de ir, foram várias pessoas, Luiz Carlos Nigro, que acompanhou esse processo porque ele era o secretário adjunto de turismo do Estado no governo passado. Né? O Avalone, o deputado Avalone era o secretário de O Nigro é do trade turístico também. Do trade turístico, existiam várias pessoas lá acompanhando. E o que causa surpresa é o seguinte, o que está se pedindo para aumentar de 50 e poucos metros para 180 metros, não é aonde fica aquele detetor de metal que quando a gente vai passar acende a luz vermelha ou a luz verde, nem as esteiras. É a parte administrativa da Receita. Quer dizer, a gente não pode aceitar que uma questão como essa impeça a internacionalização do nosso aeroporto. Ouvimos também lá, estava o representante da Centro-Oeste Aeroportos, que ganhou a concessão do aeroporto de Marechal Rondon, como de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, certo? E eles disseram o seguinte, que já tiveram contatos com a Receita Federal, por quê? Um detalhe importante. O Ministério da Agricultura, a Anvisa e a Polícia Federal, que são os outros órgãos federais que têm que estar presentes na hora do desembarque, já deram ok. Falaram, para nós, estamos prontos. Então, o superintendente da empresa que ganhou a licitação disse que já teve contato com a Receita, que eles pediram essas modificações e eles já estão com uma arquiteta trabalhando isso. Certo? Agora, até isso ser aprovado pela Receita, essa obra ser feita, isso vai mais aí 6, 8 meses, no mínimo. E vai dinheiro certo? Também. E é o que eu disse lá e tenho dito nas entrevistas que eu tenho tido a oportunidade. Quem de nós nunca pousou, nunca chegou num aeroporto, certo? Que não estivesse em obras. Então nós podemos iniciar o voo para Santa Cruz enquanto se faz essa adequação. Agora,
Outra coisa muito importante que foi explanado com muita competência pelo superintendente da Infraero. O que está previsto no primeiro momento, e a empresa que vai fazer o voo, pode falar o nome da empresa, não é merchan? Não. A Azul está pronta lá em Santa Cruz, certo? Tem guichê no aeroporto, tem hangar, tudo pronto. Está precisando só que aqui possa receber os passageiros. São 2 voos por semana. A aeronave que vai fazer esse voo cabe em 118 passageiros. É o Embraer, né? Foi nos explicado lá o seguinte, pelos manuais todos, num voo de 118 passageiros, você revista 3. Sim, é proporcional. Quer dizer, então é assim, é inacreditável que a gente não consiga começar a operacionalizar esses 2 primeiros voos, porque tudo é uma consequência. Na hora que a gente tiver o voo para Santa Cruz, eu estive em Santa Cruz com o governador Mauro Mendes para assinar o contrato do gás, na hora de voltar, eu estava olhando no painel, fiquei chocado. De Santa Cruz, João, você pega voo para Madrid, para Barcelona, para Lima, para Miami, e vai ver a estrutura que eles têm lá. Outra coisa que Bem foi menor do que a daqui. Outra coisa que foi muito bem Mas dita tudo aqui também. você tem que ir para São Paulo. Não, Tem que ir pra São outra Paulo. coisa que foi dito pelo superintendente da Infraero. Falou, olha, tem vários aeroportos no Brasil que são alfandegados, que têm uma estrutura muito inferior da que nós temos hoje em Cuiabá. Então Então, quer dizer, não tem uma explicação técnica. Eu acho que com bom senso, com boa vontade, a Receita Federal pode assumir a sua função no aeroporto Marechal Cândido Rondon, né? Os caras estão com picuinha mesmo, secretário. Né? E acho que não é nem questão política, isso vem se arrastando desde o governo passado. O governador Mauro Mendes tomou para si isso daí, já fez várias reuniões, várias gestões. Essa Quer dizer, internacionalização é coisa antiga. acho que é desde o Dante que vem essa história aí. Então, quer dizer, o aeroporto Marechal Cândido Rondon, na Copa, recebeu voos internacionais aí, funcionou E super aí, bem, né? num volume de passageiros muito maior do que está previsto. Nós temos feito contatos com as empresas aéreas para tentar criar condições de ter mais voos internos dentro de Mato Grosso e mais voos para o estado. E eles têm nos dito o seguinte, óbvio, é um estudo de demanda, de mercado, ninguém vai tomar prejuízo. Mas existem empresas estudando um voo, desde que seja internacionalizado, Cuiabá, Belém, Miami. Nós somos o centro geodésico da América do Sul, não é isso? Deveria ser um entroncamento. Isso aqui, como eles dizem na aviação, um hub, que é um tronco, como é Brasília hoje. Hoje a Azul tem o seu maior hub em Campinas. O segundo, se não me falha a memória, é no Nordeste. E eles já colocaram claramente que eles têm condições de fazer um hub aqui. Daqui você voa para o Norte, você voa para a América do Sul inteira. Essa é uma questão que ia falar, César, que é o seguinte. Antes até a gente estava conversando sobre isso. O território sempre acaba no mar. Sim. Lá é o fim. O centro deve ser conexão. Não é ponto nem de entrada nem de saída. É ponto de conexão. Cuiabá está no centro, mais absoluto centro possível, geodésico da América do Sul. Por isso que deveria ser entroncamento. Rodo aéreo, os voos não têm que sair daqui, ou terminar aqui, eles têm que passar por aqui. Então, esse aeroporto, a internacionalização dele, eu vejo como algo fundamental. Tem um voo que é muito interessante, quem já foi para Manaus sabe disso. Você sai daqui, né, ainda faz uma escalinha ou em Brasília ou Goiânia, volta para depois vai em São Paulo. E quando a gente está passando por aqui, normalmente o piloto, quando ele está simpático, o voo está cruzeiro, ele diz, estamos sobrevoando Cuiabá nesse momento. Sim. É uma sacanagem, que é 6, 7 horas depois. Inclusive para a companhia aérea, para tudo ficaria melhor. Você sai daqui, você vai para São Paulo, lá embaixo, depois volta, vai para Manaus, passa aqui de novo. Para você ir a Santa Cruz, você vai a São Paulo, depois passa em cima de Cuiabá para chegar em São Paulo. Aí o comandante para sacanear, ele fala, quem quer descer em Cuiabá, puxa a cordinha. Não, tem uma questão aí. Eu já ouvi isso, cara. Tem uma questão da aviação, que são chamados caminhos da aviação, né? Ele é obrigado a passar próximo de aeroportos, caso tenha algum problema, ele é obrigado a fazer são as alternativas. Como nós estamos, o nosso aeroporto mais próximo aqui, com essa mesma capacidade, seria Campo Grande. Então ele necessariamente passa por aqui para Alta Floresta. Sim. Ele é obrigado o voo São Paulo-Nova York bloqueia a Alta Floresta. Exato. Então nós temos todas as condições de ter um tráfego intenso de aviões aqui. Claro. E isso gerar turismo, gerar negócio. Eu acompanho no Instagram o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
né? Figuraça. Sou fã dele, é do Democratas, é um grande homem público. E outro dia ele postou no Instagram, Goiânia vai ter um voo Goiânia-Lisboa. Gente, que ótimo, fico feliz pelos goianos. Goiânia está 200 quilômetros de Brasília, que já tem um voo para Lisboa. Goiânia de Brasília é pista dupla. Por que nós não podemos ter um voo Cuiabá-Lisboa? Exato. E o Mato Grosso Tem que sair hoje está daqui sendo pra São muito Paulo e intensificado. pegar o voo. É tudo São Paulo, Está tendo uma grande intensificação do turismo empresarial em Mato Grosso. O que um empresário precisa hoje? É o turismo de negócio, né? Sim. O que o empresário hoje, qualquer cidadão precisa para trabalhar? Ele precisa de um celular, um notebook e avião, meio de locomoção. Exato. Então, é inconcebível, repito aqui, apelo ao bom senso da Receita Federal. Eu acho que nós temos condições de resolver essa celeuma imediatamente e, obviamente, se tiver que fazer adaptações, a concessionária já se colocou à disposição, que elas sejam feitas. Mas a gente não pode impedir o desenvolvimento de um Estado, certo? Por causa de questões de uma sala que tem 50 metros para 180, etc, etc. Essa é a minha opinião. Em princípio, seria só esse voo Cuiabá-Santa Cruz da Serra. É aquela história, André. Do momento que nós... Qual é a segurança que tem qualquer empresa aérea? Dizer o seguinte, peraí, a Azul foi lá, fez um investimento na Bolívia, em Santa Cruz, e aí não consegue operar, está tomando prejuízo? Não, peraí, a hora que tiver resolvido essa questão do alfandegamento, certo? Eu tenho certeza que a gente vai ter condições de buscar outros voos, e isso vai acontecer naturalmente. E automaticamente outras empresas... Os investimentos vão ser feitos no aeroporto pela concessionária, né? Quer dizer, uma coisa vem atrás da outra. E aí nós podemos ter voo aqui para Buenos Aires, para todo lugar, para capital do Paraguai, Assunção, talvez não partindo Lima. Daqui certos voos, mas aqui sendo uma conexão, Uma conexão para esses voos. Óbvio. São Paulo, Miami, por exemplo, faço uma conexão em Cuiabá, não precisa ir longe. Pego mais pessoas lá. A pessoa que mora no sul do Brasil, que quiser ir à Bolívia, ou ao Peru, ou ao Paraguai, ela não precisa ir lá em São Paulo para vir aqui. O brasiliense, quem mora em Brasília, não precisa ir lá em São Paulo para... Né? Quer dizer, você começa a ter alternativas. É só a gente lembrar o fluxo que nós temos de turismo mesmo, para o Caribe. Nós estamos na metade do Brasil, no caminho para o Caribe. Sim, mais interessante. E o cara que sai de Cuiabá para o Caribe, ele vai lá em São Paulo, né? Ou vai no Rio de Janeiro. E fora que você vai poder receber aqui em Cuiabá toda essa demanda, toda essa população dos nossos países aqui da América do Sul, passando por Cuiabá. As belezas naturais de Mato Grosso são inigualáveis. A gente tem que oportunizar que o turista chegue até aqui. Essa turma vai passar por aqui, vai consumir aqui, vai deixar o dinheiro. Olha, eu tenho uma teoria conspiratória, tanto que escrevi um artigo sobre isso aí no período das queimadas, né? Que é assim, conspiratória, mas eu tenho como comprovar cientificamente. A sua descendência árabe condena, professor. Tem como comprovar. Cuidado com esse negócio de conspiração. Veja bem, a América do Sul, não é Brasil não. A América do Sul, ela foi colonizada. O senhor tem uma intentona, então, vamos assim dizer. A América do Sul, ela foi colonizada pelo litoral. Tá? Tanto que a grande massa da população está lá. Muita gente acha que não tem nada na Bolívia, porque ele entra aqui na Bolívia, é as costas, ela está direcionada para o Pacífico. Tá? Isso todos... E o que ocorre com o Brasil? Se a gente pegar a literatura brasileira, César e André, até o ano de 1960, o Brasil terminava em Ribeirão Preto. De lá para cá não era mais Brasil, era sertões. Pega toda a literatura, diz isso. Então existia ali o litoral, as capitais, né? E quando falava assim, eu estou indo para o mato, ele estava indo para o estado do Paraná. Era o fim do mundo. Pega as músicas, quem não gosta muito da literatura, pega as músicas. Ir para o Paraná, e era para um local muito distante. Uma aventura. Era uma aventura. Né? Com o tempo, e esse lado abandonado, ele começou a crescer. E essa questão, ela é um pouco imperialista. O império ele não é uma questão do rei e da rainha, o império é um sentimento, como é o sentimento de democracia. Tá? O litoral brasileiro, todo o litoral brasileiro tem um sentimento imperialista. Eu falo isso porque, olha, eu só não conheço o Amapá. Os outros eu conheço tudo, conheço as capitais. Tá? E quando você vai para lá, eles olham para a gente, olham para o goiano, olham para o sul-mato-grossense, para o cara de Rondônia, do Acre, como o cara do fim do mundo, o cara do mato que fez isso para lá. O que aconteceu? Nós desenvolvemos economicamente. Esse desenvolvimento econômico, ele é muito jovem.
Ele é dos meados dos anos 70 para cá. Se a o gente, Juscelino que começou de 50 anos para cá. e se a gente for verificar o ápice... Curiosamente, quando nós nascemos para cá, então né, nós temos a ver com Não, isso. e o ápice econômico do Centro-Oeste, eu que sou aqui do meio, o ápice econômico nosso, gente, se dá a partir de 2002. Verdade. Até 2001 ninguém sabia disso. E esse menino, veja bem, todo mundo que saía daqui, o grande sonho era no Cuiabá, era no Rio de Janeiro. O Campo Grandense, a primeira capital, é em São É o Paulo. sonho de todo cuiabano aí para o Rio de Janeiro. E esses caras agora, eles usam o aeroporto como escala. Eles vão para Miami. Tá? O dinheiro lá ficou pequeno em relação ao capital individual existente aqui. Isso causa um pânico. Parece que não, mas há um conluio praticamente, não organizado, porque o Brasil não se organiza nada, para o litoral. Como... Então o senhor quer dizer, foi aquela brincadeira que eu fiz no início, que por ser Várzea Grande, nada contra Várzea Grande, é óbvio, mas é só uma brincadeira, por ser Várzea Grande, por ser Cuiabá, por sermos nós aqui, ditos... Sim. O que nós vamos... Do interior. Ditos índios, né? Aqueles índios lá que é avião internacional, coisa nenhuma. É isso que ele está dizendo. Isso. É isso. Embora a O questão... senhor demorou tanto para falar o que eu falei em 2 minutos, professor. Embora essa questão de Várzea Grande é um mito, menos da metade das capitais brasileiras tem aeroporto no próprio município. É verdade. A grande maioria, o São aeroporto... Paulo é em Guarulhos, o principal aeroporto é em Guarulhos. Curitiba também. Eu acho que o mais absurdo de todos está em João Pessoa. Você Porto atravessa Alegre 3 municípios. também, Belo Horizonte em Contagem. João Pessoa, você atravessa 3 municípios para você chegar no aeroporto. O município que tem o aeroporto sequer é vizinho do município de João Pessoa. Né? É 45 quilômetros se você estiver lá na praia para sair no Tambaú ali, que é o centro. O senhor quer chegar onde, professor? Eu quero chegar ao seguinte, Na conspiração. que a política que passa pela Receita Federal, que passa pelos órgãos federais, eles são contaminados pelo literal. Então, quer dizer, tudo é uma sacanagem com a gente aqui. Não é o defesa de português. mercado. Não, defesa Um de bom mercado. bolsonarês é uma sacanagem com a gente. No mercado não existe sacanagem. A regra do mercado é defender patrimônio e fazer reserva. Eu não olho para o lado da sacanagem, eu olho pela questão da força que nós temos. Nenhuma, é isso. Olha, a soma dos nossos federais é 11. São Paulo tem 70 deputados federal. Nesse ponto. Mais 3 senadores, 73. Né? A soma do Centro-Oeste não dá 50% de um estado. Mas e aí, Se juntar a bancada do Nordeste... Como é que nós vamos anabolizar esses caras para poder brigar com os paulistas? Eu acho que os mineiros. Eu desde que entrei na Secretaria de Desenvolvimento, eu tenho pedido para todos os meus interlocutores para falar dessa questão. E eu estou muito feliz que a imprensa está falando dessa questão. Sim. Né? Eu acho que a grande voz da população é a imprensa, é a liberdade de imprensa. E muitos assuntos só são resolvidos quando pautados pela imprensa. Essa é a verdade do nosso país. Né? Sejam legítimos ou ilegítimos. Quando a imprensa pauta, o país se movimenta. E Mato Grosso não é diferente. Eu, nessa visita que eu participei anteontem, estavam lá o doutor Leonardo e o deputado Nelson Barbudo. E os dois me disseram, o deputado Nelson Barbudo ainda me disse que o deputado Medeiros teria ido com ele à Receita Federal e que a questão estaria sendo resolvida. Aí caiu o superintendente, o diretor da Receita Federal lá em Brasília, aquele caso que ele falou que ia ter CPMF, não sei o quê, né? E que isso tinha que ser retomado. Eu acho que isso aí, a bancada federal tem que assumir essa bandeira, né? Junto com o governador que já assumiu, e levar essa questão, porque isso é uma questão administrativa da área federal. Isso tem que resolver. Qual é o problema? É funcionário? Transfere funcionário para cá. Quer dizer, só não existe solução para a morte. Morreu, queima, né? Ou incinera ou enterra. São as duas opções. Então, quer dizer... Ainda tem paliativo, tem psicografia. Mas eu acho que isso aí é de simples resolução, certo? Desde que haja uma vontade política do governo federal, né? Eu tomei a liberdade, eu não sou muito disso, mas eu postei a minha visita lá no Instagram e marquei inclusive o presidente da República, o vice-presidente, a família Bolsonaro toda, marquei o ministro Paulo Guedes, o ministro Onyx, quem sabe, o presidente da Câmara, do Senado, quem sabe alguém lê e fala, bom, isso é um absurdo, é uma questão tão pequena, fica travando o desenvolvimento do país, não é só de Mato Grosso, do país. Você sabia que o Peru recebe mais turista que o Brasil?
E eles têm um atrativo lá. Só Machu Picchu. Só. É só a Lá história. uma maconha lá em Machu Picchu e... Então, pronto. quer dizer, E então, tem mais dois que a gente aqui. todo mundo está colocando, está apostando que o governo que está no poder em Brasília, né, pelos movimentos do presidente Bolsonaro e de todos os ministros que são de alta qualidade, que eles vieram para destravar o país. Para acabar com uma série de... destravar mesmo. Tem que destravar mesmo. E esse negócio de não exigir visto de americano, de japonês, de alemão. Aí a turma vermelha, a turma canhota, né? Que a gente fala, começou a criticar o cara porque está entregando o Brasil. Tenha dó, quem que vai fugir dos Estados Unidos para morar aqui? Quem vai fugir do Japão morar aqui? Da Alemanha morar aqui? Da Dinamarca morar aqui? Eu vi uma entrevista do ministro Paulo Os caras Guedes, proíbem a gente, os caras saem daqui, quem mora lá fazer Tem faxina, país pô? mais preocupado com a segurança do que os Estados Unidos? Não tem. Não tem. Então, se o cidadão lá na China tem um visto americano, pode vir entrar no Brasil entrar também, aqui, porque você tem um parceiro. visto americano mais rigoroso do que Aí a turma eles. fica com esse mimimi, porque liberou o visto. Tem que liberar visto mesmo. Nós rapaz. temos que trazer o turista Traz o para dólar cá, do temos cara que pra mostrar cá. as belezas do nosso país, do nosso Mato Grosso. Né? Para com essa viadagem, vamos falar igual o Ratinho fala. Para com essa viadagem de ficar. Em política- Esse mimimi de gente canhota, rapaz. Mas em política tem uma Enche máxima. o saco, viu? vamos falar a verdade. Viu, André? Mas em política tem uma máxima. Se você fizer e der certo, eu não vou virar ninguém. Então não pode fazer. Ah, tá louco. Tem que abrir tudo, deixar todo mundo entrar mesmo. Aí deixa a venezuelana que não produz porcaria nenhuma, chegar aqui, ainda dá um avião pro cara descer aqui e ficar na esquina pedindo esmola. E usando criança, usando filho, usando bebê de colo pra pedir esmola. Aí o otário do Cuiabano vai lá dar esmolinha e fala, não, temos que ajudar o nosso irmão. Peraí, né? Põe no avião de volta e manda pra Venezuela, rapaz. Vamos falar da Bolívia, já que falou da Venezuela. Você tem que cortar o assunto porque eu fico nervoso, professor? Não. Aqui na casa da sogra, rapaz. Acalma. Tem que acabar com esse negócio, André, ô tão secretário. magrinho, Isso me tá muito irrita. nervoso. Chega esse bando de venezuelano que não produz nada. Os caras não produzem nada. Aí falam, não, tá desumano, tem que ajudar, tem que dividir o pão. Divide o pão, pega teu salário da metade pro cara. Eu discuti com um cara uma vez isso aí, um militar, inclusive, num grupo nosso aí. Tem que dividir o pão, dá teu salário pro cara, divide o pão com ele. Agora, o cara vem pra cá, ele fica no farol ali, ele vai usar o sistema de saúde nosso, que custa caro, que é o Estado que tem que pagar, que sou eu que pago, você que paga, não é? Sistema de transporte, usa tudo. E nós temos que atender, temos que dar. E o cara não produz absolutamente nada. Põe a plaquinha padrão lá, sou venezuelano, preciso de ajuda. Porra, põe lá, sou venezuelano, sou pedreiro. Sou mecânico, conserto seu carro. Os caras não querem trabalhar, essa que é a real, secretário. Eu vou tomar processo, eu sei, mas enfim. Foda-se, vou falar. Pronto. Né? Porque a gente pode falar, pode xingar. Pode xingar à vontade. Xinga que ele não corta. Eu não corto, vai tudo pro ar, parceiro. É sem Tem essa não. Para com essa viadagem, vamos falar isso, né? Não, para de viadagem. A Venezuela aconteceu sim um problema sério, né? Ela saiu em três níveis, né? O grande problema não está no Brasil, o grande problema está na Colômbia. O primeiro nível, ele foi para a Europa. O segundo nível, ele foi buscar emprego em países... Os pé rapados, pé de rato vieram pra cá. E os que viviam de bolsa, viviam vieram pra cá. Eles atravessaram a fronteira, 5 milhões na Colômbia. Sim. A Colômbia está estourada. Está explodindo, e aqui pode explodir também, porque só veio pé de rato pra cá. Olha, Eu tô errado, secretário. nós tivemos uma vantagem em relação Dá a moral isso. pra mim, fala aí. Não, eu acho que é uma questão humanitária. A gente também. O secretário, mas nós assim, temos pra nós. eu acho que o que não pode é como acontecia no passado, e isso graças a Deus não acontece mais, do governo brasileiro apoiar uma ditadura Dá como dinheiro pra aquela. aqueles vagabundos Isso lá. aqui não pode. E fazer o que fizer. Né? Não dá. Não dá. Pois é, aí que eu E queria vocês são comentar. muito polidinhos, sabe? Não, o que eu Cacete, penso. pô. A questão humanitária mesmo. A questão humanitária é burrice o que os caras estão fazendo. Eu sei, mas nós podemos criticar a política. Bota o avião Não da esse FAB, carrega de Sim. venezuelano e manda pra Cuiabá. O que não Pô, pode peraí. Manda pra casa do Michel Temer, manda pra O que é casa desse povo que inconcebível trouxe esse pessoal pra cá. observar países que apoiam uma ditadura como aquela lá, o que está sendo feito lá, que a gente vê pela imprensa. Agora,
deixar de apoiar também aqueles que chegam até aqui é uma questão... Apoiar como, secretário? Não, é difícil, mas a gente fica... O cara que depende do SUS aqui, ele vai no posto de saúde, ele fica 3 dias para ser atendido, mas o venezuelano vai lá. Aqui pode falar nome de empresa, né? Pode. Outro dia eu fui almoçar no Pé de Piqui, que eu recomendo, eu gosto muito de lá da feijoada. Só não pode falar da casa das primas, essa aí não pode falar. Isso eu não mexo há muitos anos. E tinha uma moça me pedindo dinheiro, eu falei, não, você quer comer? Toma aqui, vamos lá comer. Você quer comer? Pedi pra minha filha, que estava comigo, ela entrou, fez o prato, botou carne, tudo. Eu falei, eu te dou comida, eu não te dou dinheiro. Eu faço isso também. Então, agora, você não vai deixar uma pessoa também passando fome. Passando frio. Aí não. É o mínimo de... Mas daí, olha... Eu sou cristão, olha só, eu não dou conta. Jornalista é uma praga, né? A gente começa a conversar com todo mundo. Esse dia eu estava tomando um café na padaria, minha filha, pai, você pode se candidatar, porque cada hora chega um que você conhece. Mas é assim, eu estava indo numa consulta e eu estava doido para dar uma mijada. Olha o português que a gente usa, que pode falar. Eu fiz a curvinha assim, entrei naquele McDonald's em frente ali, na Vila do CPA, tem o viaduto ali, e tinha uma família de venezuelanos ali, rapaz, mulheres, uma senhora de uns 40 anos, uma moça de uns 20 e pouco, 2 crianças pequenininhas. Mulheres bonitas, bem, né, aparentadas e tal, sentada ali na cadeirinha, a outra mexendo no celular e a outra só com a plaquinha, sou venezuelana. Eu entrei no McDonald's, fui no banheiro, conversei com o guarda, falei, cara, triste isso aí, né? Falou, rapaz, elas chegam todo dia aí de Uber. Chega às 6 da manhã aí de Uber, o guarda do McDonald's. Chegam de Uber aí, ficam aí o dia inteiro, vem aqui, come lanche e volta pra lá. Eu já tive a oportunidade. Se bobear, ela ganha mais que você. Falou pra mim ainda. Vocês devem ter. Falei, opa! Haitianos trabalhando educados. Haitiano, perfeito. Bacana, trabalhadores. A gente se surpreende, por exemplo, eu vendo. Mas olha isso, os caras vão de Uber lá, moço. É um absurdo. Opa! Mas tem muito brasileiro malandro também. Tem também, eu já peguei alguns. Que pede esmola no sinal. Eu já peguei alguns e comecei, eu arranho um espanholzinho, né? Aí o cara ali, né, sou venezuelano e tal. Eu falei, de onde era? Vocês o cara o quê? Falei, você é cuiabano, seu sapato. Eu vi esses dias uma matéria sobre essas questões que estão acontecendo na Bolívia e mostrando que a maior colônia de imigrantes que tem hoje em São Paulo é boliviana. Tem muito. Eu me assustei, eu não tinha essa informação. Foi pro mercado de costura. Muitos trabalham trabalham não, muitos são escravizados lá por aqueles coreanos que ficam lá naquelas lojinhas lá, né? Por bolivianos também. Não, assim, bolivianos também. Malandro. Você percebe o venezuelano, porque muitas vezes ele aparece no sinal, mas eu não sabia do boliviano. Então é a maior colônia que tem hoje dentro de São Paulo. Lá no Brás, lá tem muito lá. Por isso que eu quero uns porões lá de escravos lá. Por isso que eu quero entrar na Bolívia, que uma coisa está ligada à outra. Você quer ir pra Bolívia, professor? Então vai. Pega o avião da Azul. Vai. Já. Se eu não for no primeiro voo, nos 10 primeiros e um deles não, eu gosto muito da Bolívia, eu gosto lá. Mas antes de entrar na Bolívia, vamos terminar o aeroporto. Por que a nossa nota é tão baixa, secretário? A nota do aeroporto? Nós somos, porque foi uma das 27 capitais, nós só temos 10 pior que a gente. Uma sucessão de puxadinho, né? Não é para falar a verdade? Fala. A sucessão, agora eu estou falando não como secretário, até porque eu não estou, né? Estou falando como... Você é usuário. Usuário. Usuário do aeroporto, tá? Não é usuário de drogas, uma sucessão de puxadinhos, quer dizer, é aquele Brasil que a gente não quer que volte mais. Né? Aí aditivo do aditivo, aí a empresa que está fazendo aí assume a segunda, depois a terceira, a quarta, a sexta que tinha entrado na licitação. Então, quer dizer, isso tem que acabar. E a melhor coisa que aconteceu foi a privatização. Sim. Né? Olha os aeroportos que foram privatizados aí. Brasília. Eu fico assustado. Eu sou brasiliense, quer dizer, né? Fui criado, me formei em Brasília. Eu chego em Brasília hoje, eu fico assustado com o tamanho do aeroporto. Maravilhoso. Né? Mas por que ficou daquele jeito? Goiânia fizeram outro aeroporto. Goiânia, estive lá agora no Congresso do Algodão, fantástico, Santa Genoveva. Brasília, e o entorno em Goiânia ali. Sim. Brasília, se o taxista errar para você, tem que pegar outro táxi para ir pro... Agora, o nosso aeroporto, na Copa, os caras desceram aqui e achavam que estava em Cabul, né? Quando desceram. Tudo destruído. Tudo revirado. Entraram na febre, tudo revirado. Estamos em Cabul, pô. Mas essa questão da nota também, a questão da nota tem um problema sério.
Qual que é a nossa nota? São vários critérios. 0,8? Não, nem sei. São vários critérios. Eu já olhei bastante essa questão da nota. Vários critérios. Um critério que a gente perde ponto, eu acho extremamente injusto. Os outros não vou nem discutir, que ele é muito técnico, mas tem um que é a satisfação do passageiro. Tá? Esse passageiro é muito sacana. Ó, só para título de informação, a nota maior é 5, Campinas ficou com 4,77. Mas a aeroporto de Campinas é um show, né? Hoje só que também vazio, né? Tem hora que você desce lá, você leva um susto. Leva susto. Também vazio. Essa questão da nota tem esse fator da satisfação do passageiro, que eu acho uma sacanagem terrível. O povo reclama de tudo, né? Só que assim, reclama de tudo e não reclama, por exemplo, de Congonhas. Acho um inferno Congonhas. Congonhas é o Vietnã brasileiro, tá louco? Se essa nota fosse Só que é um 0 a Vietnã 10, necessário, né? É bom pra caramba descer ali. Pois é, só que o Você mesmo tá na boca de tudo. o mesmo cara que sai daqui, ele dá uma boa nota para Congonhas, dá uma nota ruim para cá. Aqui, atrás de voos, muito difícil, quase não tem. Overbook, não tem. Congestionamento na hora que você chega, eu perdi voo porque você não perde. Tá? Aqui, dependendo da hora, você liga, o cara segura o voo para você. E Congonhas, você vai naquele pedaço, naquela parte, quando você vai embarcar, parece estar numa rodoviária, né? Sim. É uma gritaria no alto-falante. Não, eu já tive Você não entende nada. Mas eu ainda prefiro Você do que chegar em Guarulhos. Parece Você tá no miolinho. Parece que você vai pegar um ônibus da TUT ali, rapaz. Pra quem vai inferno. pro centro, né? Quem vai pra região da Paulista, tá tranquilo. Mas assim... Ali é um inferno celestial. Mas eu já tive dificuldade, assim, de ser o último a embarcar, com a moça fechando e gritando lá pra gente, porque eu não consegui passar a multidão para chegar lá. Tá? Uma mala você não conseguia passar. Aí, dependendo do dia, você não consegue. Mas o cara tem um acesso... Rola para mim, aqui não é perseguição, não. Rola um certo preconceito, não é só contra a gente. É contra o que não está no mar. Aqui já falei isso. Essa questão. Agora que mudou, mas vocês lembram do aeroporto de Natal, gente? Não tenho lembrança. Era uma rocinha. O aeroporto novo é bonito. Não, o novo mas o antigo era uma rocinha, gente. Era um negócio que você descia, ele perdia para a rodoviária de Várzea Grande, quase. Então, assim, era um negócio doido. Várzea Grande tem rodoviária? Tem. Várzea Grande tem Rapaz, tudo. a Lucimar... Várzea Grande tem tudo. Tem. Então, assim, para mim rola também aí uma questão quando se trata de opinião. Quando se trata de critérios técnicos, aí eu não discuto. Aí critérios técnicos não técnicos. Mas chegamos na Bolívia, não? Vai na Bolívia, então. Vamos para a Bolívia. É um negócio interessante, a gente não presta atenção nas coisas. Eu comecei a prestar atenção, estou ficando especialista em América do Sul. O senhor é Paraguai. Tem essa questão. Mas assim, a primeira questão, exigiram que eu entendesse a Colômbia há alguns anos, porque estava lá na questão da eleição da Colômbia, tinha que estudar a questão da Colômbia. Tá, né? Aí as crises começaram, né? O senhor não ia para a Bolívia, professor? Não, mas para chegar na Bolívia. Peru, Chile, Argentina, Uruguai, que já conhecia, Argentina, Paraguai, tá? Agora a Bolívia. Essa crise na Bolívia ela é muito séria. Ela é muito séria. A deputada que está assumindo a presidência, que assumiu ontem, ela se autoproclamou. É uma senadora. É senadora, Janine Maranhões, ela se autoproclamou. Então, assim... Vai cair. Só lembrando, o partido do Morales, ele tem quase 70% das cadeiras. Ele não foi. E o partido dela não teve coragem de... Ela utilizou, porque ela é uma advogada, utilizou do Martin Manha, dizendo assim, na ausência de tudo, o país não pode ficar sem. Acontece o seguinte, a Bolívia, ela não leu a carta de renúncia do Evo Morales. E não vai ler. Então, porque não conseguiu reunir a Assembleia. Exato. Então, oficialmente, ele ainda é presidente. Nesse momento, tem 2 presidentes institucional. Um que se autoproclamou. Mas o outro está no México então, curtindo lá. Entrou na questão do golpe. Mas o mais grave não é Deve isso. ter levado uma bela grana para o México. O mais grave Os idiotas brigando na rua por causa do cara ainda. Não, e vai continuar. O mais grave. É golpe. Falando que foi golpe. Foi golpe. Estatisticamente, a diferença entre relações de opiniões do grupo A e o grupo B, ela é uma proporção muito pequena. Então ela está muito próxima de uma guerra civil. Então a minha pergunta passa por 2 coisas. Nós temos negócios com a Bolívia, extremamente interessante, estratégico para Mato Grosso. O lance do gás, né? Como que vocês estão trabalhando nessa questão? Porque aqui tem que ter plano A, B e C nesse caso. O plano A, que seria mais desenvolvido, é o seguinte: contratos comerciais internacionais não se mexem, dependendo do governo ele segue. Sim. Mas em caso de uma guerra civil, em caso de um governo reacionário, essas regras já não valem.
O governo está pensando nisso? Como que está? Olha, nós temos a diretoria da MT Gás, tem acompanhado diuturnamente, tem conversado com o pessoal da YPFB, que, para quem estiver nos assistindo entender, a Petrobras de lá, com quem nós temos um contrato firme de gás. O contrato é entre a YPFB e a nossa MT Gás, que é a distribuidora aqui do Estado, que é do governo do Estado. E muito confiantes de que a gente espera que essa crise política passe, até porque é um contrato, como você disse, internacional. Não é só a MT Gás tem contrato com a YPFB, Petrobras tem, Argentina tem, Peru tem, quer dizer... Aí os caras não são burros de rasgar dinheiro, né? E é a mola da economia boliviana, é o gás. Quer dizer, se eles interromperem o fornecimento de gás, seja para quem for, aí não é nem uma questão mais de disputa de poder, eles implodem o país, eu acho que economicamente falando. Percepção minha. Que é o perigo da guerra civil. A guerra civil não tem esse eu creio que o governo estaria muito mais preocupado se o governo que caiu fosse um governo de direita e fosse assumir agora um governo de esquerda. Que é mais radicalização. Eu particularmente nem fiz essa análise. Deve assumir um governo de direita, apoiado pelo Bolsonaro, inclusive. Quer dizer, então não vão querer pelo que nós criar uma confusão. Eu tenho acompanhado pela imprensa, quer dizer, ontem essa senadora assumiu, segunda vice-presidente, etc. Depois alguém tem que assumir a bagaça. A matéria até deu uma explicação que os demais congressistas não compareceram porque não estão conseguindo chegar lá, quer dizer, etc. Então, mas alguém tem que assumir o negócio. Pois mas seja quem esteja no cargo interinamente, vai ser marcada uma nova eleição. Até janeiro deve ter outro presidente. Né? E a gente tem acompanhado, inclusive com técnicos da YPFB, até anteontem a diretoria da YPFB não tinha mudado. Tinha caído o ministro de hidrocarburos, o Luiz Sanches, que era um ministro o mais forte do governo, porque a economia dele está toda baseada na questão do gás. Né? Quando o governador Mauro Mendes, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, foi assinar o contrato firme de gás, foi o primeiro da história. Né? Nós chegamos a visitar a fábrica deles de potássio lá no, eu não lembro o nome, aquele deserto de sal. Quer dizer, é tudo em cima do gás, a economia deles é 100% em cima desse recurso. Quer dizer, eu não acredito porque se eles quebrarem o contrato com a MT Gás, que é um contrato pequeno, se eles tem multa, mas você já imaginou de quebrar os contratos com a Petrobras? Os caras invadiram a Petrobras, cara, já. Não, mas ali eu não sei se eu posso falar, mas para mim, como telespectador, para mim aquilo foi jogo combinado. Aí o seu Lula falou assim, né? Aí tem outro fator interessante. Eu tive que começar. Quem era o presidente da República? Quem era o presidente? Pois aí eu vou satisfazer, você vai entender. Nós temos que ajudar os amigos. Eu comecei falou assim, ler as matérias. O cara vai lá, te toma uma refinaria, rapaz, põe o exército lá dentro e aqui o presidente fala. Aí você vai entender aí você vai começar a entender pelo que eu vou falar agora. Eu comecei a ler as matérias, né, dos diversos sites de La Paz, de Cochabamba, para começar a ter Santa Cruz, para começar a entender o que está acontecendo lá. E eu tenho não sei se é a boa ou má mania, de terminar de ler a matéria e ficar olhando o que o povo está comentando. Isso eu também faço. E uma coisa me assustou, o ódio que o boliviano de lá tem do brasileiro. Porque para eles nós estamos para eles como os Estados Unidos estão para os mexicanos. É mais do que isso. É mais ou menos isso. É mais do que isso. Porque assim, o que chamou a atenção? O Brasil tem que cuidar do Brasil, e aí tem os nomes. Começou a surgir nome que eu vim descobrir quem que era o nome. Quem que é o fulano de tal? Descobri que é deputado federal do Rio Grande do Sul, do PT do Rio Grande do Sul que está lá. Aqui não é conhecido. E eu comecei a avançar nisso, né? Ainda estou nas preliminares ali, mas deu para entender o seguinte. Existe uma ala brasileira que participa dos comícios, das reuniões, de todas as atividades, desde o governo Lula até agora, em todos os países andinos. Turma do Foro de São Paulo. Eles são mais conhecidos lá fora, muitas vezes, que aqui dentro. Quer implantar o comunismo. Então existe. Mas aí cabe uma questão, lógico que o secretário não tem bola de cristal, não tem como lidar com isso, né? Mas assim, esse ódio ao Brasil, porque assim, hoje quem mais depende do gás boliviano, se não me falha a memória, é a Argentina. Parece que é o maior número. Eu ouvi
eu tive informações durante essa negociação do contrato que a Argentina fez alguns investimentos em poços de exploração de gás lá, inclusive começaram a criar uma autossuficiência maior em relação à Bolívia. Isso. Perfeito. Mas a Argentina ainda, me parece que ela depende quase 70% mas do gás de lá. o nosso quintal aqui. E a Petrobras depende, o governo brasileiro também depende. Sim, nós também temos uma ligação em relação a isso. Só que eles não têm esse ódio em relação à Argentina. E a gente está falando aqui de um poder ainda um pouco medieval. Não estou falando de um poder de alta capacidade de negociação, tá? Até porque se fosse não estaria nesse campo de destruição que está aí. Né? Recebeu alguma ligação do governo federal, do ministro de Minas e Energia, alguma coisa? Ou ninguém falou nada, está todo mundo esperando? Está todo mundo esperando, pelo menos que seja do meu conhecimento. Nós também não procuramos o governo federal. Não sei, vai ficar nesse Não, couro de prepúcio, como dizia o filósofo. A expectativa e a análise que se faz é que isso tem que ser resolvido rapidamente, quer dizer, eles vão... Para ontem, né? Para ontem, ter um governo interino, marcar uma eleição, né? Nomear lá os novos ministros do Tribunal Supremo Eleitoral, como eles chamam, e porque, senão o que vai virar a Bolívia? O que nós não queremos virar, né, professor? Apesar de nós termos aí desde o início do ano um decreto de calamidade financeira, não calamidade pública, mas calamidade financeira, que se prolongar muito vira uma calamidade pública também, né, a calamidade financeira. O governador Mauro Mendes já declarou aqui mesmo, aí onde o senhor está sentado, que o Estado está saindo do Estado é estranho, né? Que Mato Grosso está saindo do estado de calamidade e entrando num estado de dificuldade. Foi esse o termo que ele usou. Qual é a percepção que o senhor está tendo, né, dessa realidade econômica nossa? Não, isso aí os números mostram. Podemos prever um 2020 mais respirável, vamos assim dizer? Acredito que sim. Eu acho que tudo que o ambiente de negócio no Mato Grosso mudou, da água para o vinho. No Brasil está mudando, né? O governador Mauro Mendes tomou medidas aí necessárias, que precisavam ser feitos enfrentamentos aí para poder ter esse equilíbrio fiscal aí, né? O Estado ainda saiu da UTI, mas ainda está na enfermaria, mas, na pré-UTI, mas na sala a vermelha. melhora do paciente... Se pisar na borrachinha, morre. A melhora do paciente é significativa, porque você está tendo um controle dos gastos, uma melhor gestão e aumentou a arrecadação com as medidas que foram tomadas, quer dizer... O Estado está fazendo o dever de casa. O maior exemplo disso foi essa renegociação do contrato que tinha com o Banco Mundial. Quer dizer, aquilo só foi possível por quê? Porque o Estado demonstrou que estava tomando as medidas fiscais necessárias, né? Então, eu acho que o governo está no caminho certo. Isso é perceptível. Se eu converso com as pessoas na rua, o que eu mais escuto é falar, o Mauro está acertando. Mauro teve que fazer o que fez mesmo, não tinha outro caminho, né? Nós mudamos aí com a ajuda da Assembleia, a Assembleia aprovou a lei da restituição dos incentivos fiscais, a 631/2019, nós vamos criar um ambiente de negócio, uma simplificação, uma transparência, uma segurança jurídica para quem quer vir investir em Mato Grosso, né? Eu não sei se tem tempo para explicar melhor isso daqui. Aqui nós não temos... Como que funcionava o incentivo no Mato Grosso? Não tem amarras aqui. Ele era por empresa. Então você hoje tem empresas do mesmo segmento econômico no estado, com percentuais de incentivos diferentes, causando uma competição desigual. Isso acabou. O incentivo agora vai ser por segmento econômico. Os nossos concorrentes não estão dentro de Mato Grosso, estão fora de Mato Grosso. Certo? Então, acabou aquele negócio, uma empresa vai buscar um incentivo fiscal, contrata um projetista, fazer um projeto desse tamanho, com um monte de contrapartida, tinha que ir lá falar com o secretário, com o técnico da SEDEC, com isso, passar num conselho. Acabou. Você vai entrar num site, o site já está inclusive funcionando para os não programáticos, né? E eu vou explicar por que ainda não está funcionando para os programáticos. Ele vai entrar lá, vai colocar as informações pessoais da empresa e no primeiro dia útil do segundo mês consecutivo ele está fluindo. A única contrapartida que ele vai ter é pagar o fundo. Pagou o fundo, ele está fluindo. Não pagou o fundo, não é cancelado, é suspenso. Voltou a pagar,
Então, quer dizer, outra, os percentuais por segmentos que forem deliberados pelo CONDEPRODEMAT, que é o grande Conselho de Desenvolvimento do Estado, eles não vão poder ser modificados por 4 anos. Quer dizer, isso dá uma segurança para o empresário, fala assim, não, vou lá, vou construir uma indústria, vou trabalhar e não vai ter mudança na regra do jogo durante 4 anos. A segurança jurídica. A segurança jurídica. Simplificação. No momento que você tira a burocracia, você acaba com aquela história de ter a dificuldade para vender a facilidade. Isso existe. Mas, então, esse ambiente de negócio é muito importante para a gente poder atrair o investidor, né? Paralelamente a isso, a Secretaria de Desenvolvimento tem estudado durante esse ano, montamos uma equipe lá de planejamento que não tinha, né? E estamos construindo várias cadeias, a cadeia do trigo, a cadeia da piscicultura, a cadeia do algodão, para que a gente possa ter um atrativo maior para esses investidores. Como que você imagina que o Mato Grosso é o maior produtor de algodão do Brasil e não tem confecção aqui? Você vai em Goiânia, Goiás não tem algodão. Tem a maior confecção. Um polo de confecção gigante. Cuiabano sai daqui para comprar a confecção lá e vender na lojinha aqui na esquina. Então, Santa Catarina não dá algodão nem para fazer cotonete. Você vai na prainha aqui em Cuiabá, tá lá, Feira de Goiânia. Absurdo. Então, nós temos que, e estamos fazendo isso, estudar por que disso para a gente modificar o que a gente precisa e ter um atrativo. Então tem muita coisa que foi feita durante esse ano, foi um ano de muito trabalho, né? Com muita coisa acontecendo, muitos enfrentamentos, todo mundo tendo que segurar a despesa, diminuir o cargo comissionado, em síntese. Não é nem minha área, mas eu estou falando daquilo que eu vivi, né? Para que a gente possa ter um Estado, aí eu estou falando da máquina pública, uma máquina pública menor, certo? Mais eficiente, né? O governador Mauro Mendes vai investir muito em tecnologia, questão da fiscalização, né, da segurança, para que a gente possa, a partir de 2020, ter um ambiente, uma atratividade maior. Eu acho que a gente está no caminho certo, né, e muitas vezes quando você está dentro de um governo, dentro de um projeto mesmo, da iniciativa privada, você fica ali o dia inteiro trabalhando aquilo ali e você perde o contato com a sociedade. Mas eu sempre construí amizades fora do meu ambiente de trabalho. Então você acaba tendo, mesmo que pequeno, você tem um feedback. E eu acho que a gente está indo muito bem. A gente, quando eu digo em termos de governo, de Estado. Né? Essa questão, secretário, a gente pode dividir a história econômica de Mato Grosso, né? Antes do meados do primeiro mandato do governo Dante e depois do meados do mandato. O que aconteceu no meio do governo? O governo dá uma guinada e ele abre um espaço enorme de ambiente de negócios para Mato Grosso. Foi quando ele começou a vender Mato Grosso lá fora, tá? E o Mato Grosso muda a economia a partir dali. Durante a hora de investir, né? A hora de investir foi o nome do programa, né? Mas um pouco antes disso foi a questão da estruturação, privatização, se livrou de peso, organização do Estado. Essa parte. Sacada, falando do Dante, né? A grande sacada do Dante foi ficar sócio da Semat, né? Quer dizer, ele vendeu um negócio deficitário e ficou sócio do lucro em 30%. Que jogada de mestre, hein? Vamos render homenagens ao Dante nessa aí. Mas ele teve um momento ali dolorido, que foi um momento, a gente não pode esquecer que o Dante ficou a um pavio do impeachment. As pessoas esquecem disso, o Dante não podia andar na rua. Porque ele fez os enfrentamentos necessários. Doloridos. Provavelmente está tentando fazer. O governo ele começou esse impacto de enfrentamento e parece que deu uma certa recuadinha. Que hora recuada? Por quê? Porque o ambiente já é bom, já tem as condições, não teve força suficiente, ou porque já dá para vislumbrar um ambiente de negócio a partir de 2020? Eu acho que é a última alternativa. Eu acho que não deu recuado. O governo vem na mesma política que ele iniciou no dia 1º de janeiro e a gente já começa a vislumbrar, os números são públicos aí, que está havendo uma recuperação fiscal e que as condições necessárias, a parte da legislação, por exemplo, agora o governador demandou não só a SEDEC como a Cefaz, a SEMA, entramos em contato, o gabinete do governador, a SEDEC, com todos os segmentos empresariais, pedindo o seguinte: dê sugestões daquilo que a gente pode simplificar. Ele vai
essas são as providências que ele quer tomar ainda em novembro e dezembro, se for o caso, mandar projeto de lei para a Assembleia, mudar decreto. Vamos simplificar, vamos tirar a burocracia. Né? E ninguém melhor do que quem está do outro lado do balcão para saber aquilo que atrapalha no dia a dia. Obviamente tem coisas que são possíveis, tem coisas que não são possíveis, mas a gente quer ter conhecimento dessas informações. E eu acho que as coisas estão começando a melhorar. Você hoje tem um estado muito mais... Hoje tem gestão. Não tinha gestão no Mato Grosso. Né? Se você pegar os números deixados pelo governo anterior e os números que ele herdou do governo anterior a ele, você vê que foram 4 anos desastrosos. Praticamente perdidos. Isso aí são... Decepcionantes. Se não me falha a memória, herdou um déficit de 500 milhões, não foi isso? Em torno disso e deixou 4 bi. Né? A minha análise histórica é que o governo Blairo, durante 6 anos, eu não tenho compromisso com ninguém, falo isso mesmo, durante 6 anos ele usufruiu do ambiente de negócio que foi criado. Pelo Dante. Aí, 2 anos ele trouxe o Sival, seu vice, para a gestão e desmanchou ali o ambiente de negócio. Ganhou a eleição, porque tinha crédito em relação a isso, ganhou a eleição. E o Pedro veio nessa rasteira e não conseguiu reconstruir esse ambiente de negócio. Então, se nós somarmos, nós estamos aí com 10 anos de perca desse ambiente de negócio. Mas o Blairo tem uma dívida de sangue com o povo de Mato Grosso. Tem plantado uma bomba no Palácio Paiaguás, uma bomba de efeito retardado chamada Silval Barbosa. Mas, então, destruiu tudo o que ele fez. Nessa mesma linha aí da questão do desenvolvimento. Empresas de etanol. Nós estamos abrindo, não sei, já está em funcionamento, aquela perto de Sinop. A Ipasa já está funcionando. Né? É uma cidade lá, eu passo lá de vez em quando. Então, eu tive a oportunidade de visitar com o governador Mauro Mendes, é fantástico. Né? A FS já está funcionando também. Existe uma nova, a etanol que está sendo construída em Mutum. Né? Existem outros projetos. Outro dia eu tive com o pessoal de Sorriso, da Coacem, uma cooperativa, um projeto bacana, com cunho social, que vai trabalhar com pequeno produtor. Isso é um setor que ninguém segura mais o Mato Grosso. Mato Grosso rapidamente vai ser o maior produtor brasileiro. Já dá para ter noção qual que é o impacto econômico no estado dessas empresas? É muito grande. Eu não sei lhe dizer de cabeça em termos de arrecadação. Isso eu não sei lhe responder agora. Né? Tanto que na discussão com o setor, em termos dos percentuais de incentivo que vai ser dado para o setor do etanol, a projeção de crescimento é tão grande que foi feita uma escada. Sim. A medida, eu não me lembro agora, 400 mil litros, vai melhorando o incentivo para eles, porque aí o Estado consegue manter a sua arrecadação. Então, isso é um setor fantástico, deu um equilíbrio no milho, quer dizer, ajuda na agricultura, uma indústria 100% ambientalmente correta, quer dizer, vem com uma pegada, porque um dos produtos é o DGGS, né? Que vai diminuir a área de pastagem que você vai afetar da pecuária e do milho, e do peixe, e do suíno, e da ave, de tudo. Pegando esse gancho do agronegócio, não vou falar do Blairo não, tá? É outra coisa. Coreanos, israelenses, tudo de olho aqui em Mato Grosso. O senhor recebeu o embaixador de Israel, o cônsul da Coreia. Aliás, o cônsul da Coreia nos convidou para um almoço também aqui. Só para afirmar, não tem nada contra o Blairo e tal. Só tem uma Nem eu! Tem uma crítica ao governo. Nem eu. O problema foi ter plantado a bomba Silval lá, a bomba de efeito retardado. Efeito retardado e efeito moral também. Ou imoral, vai saber. Mas e aí, esses camaradas aí, coreanos, israelenses... Este ano... O que eles estão querendo aqui? Vários representantes de governos estrangeiros estiveram em Mato Grosso. O que significa? Mato Grosso está no radar do mundo. Sim. Nós somos o maior celeiro que existe. Né? Nós temos uma produção sustentável, matéria-prima de primeira qualidade. Né? O que a gente precisa agora é buscar as formas de agregar valor a essa matéria-prima, industrializar, etc, etc. Então, a Arábia Saudita, o Fundo dos Emirados Árabes esteve aqui. Você sabe, né? O próprio governo boliviano, existia uma tratativa com o governo da Bolívia em relação ao gás, não é em cima de um contrato de fornecimento de gás como nós temos hoje, era de uma sociedade entre o governo boliviano e o governo de Mato Grosso,
para desenvolver vários projetos baseados no gás aqui no estado. Quer dizer, Mato Grosso hoje está na vitrine do mundo, né? E esses governos estrangeiros procuraram não só para ver a questão do turismo, como para ver as questões de investimentos. Então, tudo isso tem sido trabalhado pela Casa Civil, que tem uma parte de relações internacionais, e a SEDEC também está se reestruturando para que a gente possa fazer essa parte de promoção comercial lá fora, né? Uma das coisas que tem sido apresentada a essas delegações estrangeiras é o IMAC, o nosso Instituto Mato Grossense da Carne, que tem uma pegada comercial muito bacana. Por quê? Aliás, os coreanos já vão importar carne nossa. Sim. A China vai importar de 13 plataformas. Não, 6 de bovino, agora 2... 13 ao todo, né? 6 de bovino, 2 de aves, com a entrada ontem do frigorífico lá de Nova Marilândia, União, avícola, e um de suínos, nesse primeiro momento. Né? Compensa de alguma forma a barrada que o Trump deu na carne brasileira lá nos Estados Unidos ou não? Não tem uma barrada. Assim, existem mercados, como o mercado europeu e o mercado americano, que tem uma agregação de valor, eles pagam mais, mas eles têm algumas exigências a mais. Por exemplo, o governo brasileiro está trabalhando, eu estive na Colômbia, né, discutindo a retirada da vacina da febre aftosa na América do Sul. O Brasil já começou. Já é livre aqui. Não, nós estamos livres de aftosa com vacinação. Nós vamos tirar a vacinação. Volta tudo. Não volta. Igual a poliomielite, né? Não. Se você tiver um controle sanitário, Santa Catarina não vacina. Há anos. Né? Então, quer dizer, mas tem que organizar. Então nós vamos deixar de vacinar na febre aftosa. Num prazo de 10 anos. Tem um programa. Aí tem um espaço de tamanho da fronteira que tem que estabelecer em relação a isso. Isso. Então, quer dizer, com todas essas ações, você começa, por exemplo, mercado japonês. Por quê? Porque no momento que você dá a vacina no animal, cria uma mancha, um edema. Quer dizer, então, são barreiras comerciais? São também. Mas são exigências do mercado deles. O japonês tem essa restrição, a Europa tem essa restrição, os Estados Unidos tem essa restrição. Aí os caras comem gafanhoto lá e vem com essa moagem aí pra cima da gente. Mas é cultural, vai né? entender, né? Mas aí nós estamos trabalhando. Não, a vacina é veneno, mas o cara come escorpião lá. Põe o escorpião. Frita o escorpião lá, come o rabinho do escorpião. É a questão sanitária, né? Vai entender. Essa turma. Isso é aquela questão seguinte, olha, não sei se esse espetinho de barata, o cara come isso vai fazer mal para minha saúde, quer dizer. Mas e aí pra nós? Nós comemos esse troço aí, cara. Isso está provado que não tem. Tá todo mundo aqui, né? Eu como carne sempre que eu posso. Você tá acabadinho, seu cara. As questões sanitárias passam pela... É que eu tô dormindo pouco. A gente perde a língua e não perde a piada, né? Nós não podemos esquecer que as regras sanitárias, elas passam também por aquela questão que falou da sacanagem comercial. Tá, faz parte do jogo. Tá, mas a gente fez toda essa sacanagem com você, essa moagem com você aqui, para perguntar o seguinte: você é candidato a prefeito de Varza Grande ano que vem? Não? Eu sou eleitor de Cuiabá, voto em Cuiabá, tive a oportunidade... Tem essa conversa aí. Tive a oportunidade, a honra de trabalhar na equipe da prefeita Lucimar Campos, que mudou Varza Grande nos últimos anos, está fazendo uma grande gestão. E não tenho pretensões políticas, eu tenho uma ligação política muito forte com o senador Jaime Campos. Umbilical, eu diria. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Acompanho o senador Jaime Campos desde o governo dele, quando eu tive a oportunidade também de participar. No governo do Jaime, do senador Jaime Campos, eu fui presidente do Sudité, secretário de Meio Ambiente. De lá para cá, estou com ele, com o Júlio, com a família. Aliás, Júlio vem aqui hoje no Conexão. Fazendo um adendo do que o João falou, foi muito importante o que o governador Dante fez naquele momento. Mato Grosso, hora de investir. Sim. Mas eu gosto de ressaltar o seguinte: todos os governos foram importantes para o Mato Grosso. O Júlio foi o divisor de águas. O Júlio fez a infraestrutura mínima necessária que o Mato Grosso não tinha, né?
O Jaime resolveu o problema da energia elétrica do Estado. Ele fez o linhão para Sinop, deixou pronto até Alta Floresta, fez o linhão do Araguaia, quer dizer, todos, no seu momento, tiveram uma importância para que chegasse no ponto do Dante poder fazer aquilo. Ele fez com muita competência, né? O Jaime resolveu telefonia. Não, todos, assim, cada governo que passou em Mato Grosso soube enfrentar naquele momento as necessidades e enfrentou com muita galhadinha. Eu me lembro dos anos 90, costumo em determinada cidade você tinha que ir no postinho para ligar para alguém, para receber uma ligação, tinha que ir no postinho da cidade, porque não tinha telefone. Eu costumo colocar os governos em caixa diferente. O Júlio é responsável pela expansão de Mato Grosso. O Mato Grosso não existia antes do Júlio, existia o Mato Grosso, depois do Júlio. O Júlio fez a divisão, para mim é o divisor de águas, antes e depois do Júlio. Dividiu o trouxe a 163. Dividiu o Estado e o Estado ficou encolhido. O Júlio chegou e fez a expansão do Estado. Né? Então, assim, o 163 é o exemplo disso, a 158, tá? Ele abriu o Estado. Abriu o Estado e trouxe o pessoal. Né? O Júlio sai e entra o Carlos Bezerra. O Carlos Bezerra teve uma importância social. Muito grande. Fantástica, que era a questão da integração, da divisão do bolo, tá? Ele foi importante. O Jaime... Importante também para aquela coisa do Estatuto do Idoso, não discriminar, deixar o cara governar. Ele fez negociação com as categorias. Ele não entendeu a piada do Estatuto do Idoso, mas que o Carlos Bezerra é imorrível. Tem um problema da idade, ele é imorrível. Outra coisa. Né? Quando o Jaime ele entrou numa situação terrível, foi o pior momento do Brasil. Sim, com impeachment, com impeachment, inflação, apanhada de coisa. O Jaime pegou o início da URV, né? Você indexava pela URV, assim, dólar, né? Eu vejo vocês seguraram o Estado fiscal para não estourar mais do que estava. Seguraram um punhado. É um grande gestor. Né? Então, assim, deu a... saiu criticado por exemplo de estrada, não tinha dinheiro para nada, negócio zero. Posso refrescar a sua memória, porque eu participei disso. Essa agricultura empresarial que existe em Mato Grosso deve muito ao governo Jaime Campos, quando foi feito aquele plano de modernização da agropecuária, ali que se começou a pesquisa. Braille Marques estava lá na Fundação Mato Grosso, com o Gilberto Guelni e outros, o nosso saudoso Clóvis Vetorato, o Jonas representava todo esse segmento, um brilhantismo, né? Graças ao apoio e às condições que foram criadas no governo do Jaime, que pode ser feita a pesquisa que transformou o nosso Cerrado no que é hoje. Exato. O Jonas, quando o Blairo foi para ser... começou a surgir no ambiente político, ele, no telefone com os caras lá em Brasília, não, nós temos aqui um nome muito bom aqui, o Brailo. Brailo. Eu separo muito essa questão, porque assim, quando o Dante foi vender, tinha um produto para vender. Sim. Tá? E esse produto foi construído nesse intervalo desses 12 anos. Todos nos seus momentos foram importantes. Eu vejo assim, só uma queda na questão do governo, que foi onde o governo gastou e não deixou muita coisa. Ele começa... É muito claro, os 4 primeiros anos do governo Blairo foi muito bom. É indiscutível. 4 anos do mandato não foi muito em termos legal. de infraestrutura do Estado. Olha, chegou a estrada em lugar que o pessoal muitas vezes fala assim, chego lá porque tem uma fazenda brasileira. É só você ir lá hoje e passar nesse local e vai ver a cidade, lá o desenvolvimento está lá. Não interessa qual foi o motivo. A estrada foi importante. Blairo colocou Sapezal no mapa. Eu estava num grupo de amigos discutindo a questão da reeleição. E eu citei como exemplo isso. Falei, olha, esse negócio de reeleição tem que ser muito estudado, o Brasil tem que olhar as experiências. Por exemplo, o Dante não fez um bom primeiro governo, fez um fantástico segundo mandato. O Blairo fez um fantástico primeiro mandato, não fez um bom segundo mandato. Exatamente. Então, quer dizer, você tem que analisar os fatos históricos. Sem você estudar o que já foi, você não sabe... Se o Dante interrompesse do primeiro mandato, era um governo pífio. Mas fez um grande segundo mandato. Um fez a cagada na entrada, outro fez a cagada na saída. Não, muitas vezes é um momento histórico, são as condições que o Blairo deixou um cocô lá na cadeira dele, rapaz. Não tem aquela história assim, o fulano... Nós estamos tentando limpar até hoje a cadeira. Muitas vezes um problema que você tentou resolver, que eu tentei resolver, quando o André vai tentar resolver, naquele momento a solução é propícia. Mas o que me dói, é o seguinte, que durante o governo de Sival Barbosa, nós tivemos um grande momento, a gente perdeu uma oportunidade enorme, que eram os investimentos da Copa, que poderia ter gerido isso. Mas ele não perdeu a oportunidade, rapaz. Pode ser ele pessoal, mas o Estado de Mato Grosso perdeu. Embora tem que reconhecer que ele foi um governo que fez vários projetos interessantes até hoje em recurso. Não podemos esquecer disso. Quem? Não era do Blairo, do governo Sival.
vários projetos Ó, de como diz o infraestrutura do Júlio Estado, Campos, foi feito lá. o Silval fez o governo Bumba Catumba. Né? Que isso? Pega o dinheiro, igual aquelas máquinas de tirar petróleo, bumba. Então tem que dar os Só méritos. botar o dinheiro para trás. Teve Foi vários assim, projetos aí, até hoje ainda igual o existe, Wallace a também fez lá na estrada, Varda Grande, né? Fazia assim, ó. criticar o que está errado, mas respeitar o que está lá. É engenheiro de obra pronta, né? É tanto que o Pedro usufruiu. Eu queria dizer isso porque eu estou com raiva do Cival, mas o Pedro usufruiu dos projetos do Cival, na sua grande maioria. O Silval foi o grande ladrão do Estado. Não estou discutindo isso, é administração. Tô falando de roubo. Isso aí já está na. Né? Só que o governo Pedro ele travou. O governo Pedro ficou mais preocupado em olhar quem estava comendo quem, Não sei, não quero entrar nesses pormenores. ou visão de putaria que os caras ficavam lá e virou essa merda. Mas houve um travamento. Mas ele teve uma contribuição aí na questão de transparência, algumas coisas. Ele tem. Não é um governo que fala assim, não, então tem contribuição. Tinha que ser tão transparente que vamos grampear todo mundo para saber o que está todo mundo falando. Não teve aí, Tá transparência total. Não, teve. Tá bom. Professor, obrigado pela participação aqui mais uma vez. Eu que agradeço. O senhor tem um programa na Rádio Jovem Pan FM, não tem? Jovem Pan, 6h30. 6h30 da manhã, todo dia. Do dia. Nortão do Mato Grosso, todos os dias no jornal, 20 minutos. Interrompendo o jornal da meninada aí da Meridional. Na Jovem Pan o senhor trabalha com o Paulo Sá e o professor Onofre Ribeiro. Manda o Paulo Sá parar de me imitar. O Paulo eu mando, mas o Onofre eu tenho tanto respeito que eu não mando nada. Só o Onofre é mestre, só faz assim pra ele. Aprendendo. Secretário, obrigadíssimo pela sua participação aqui. Falamos algo de mais ou de menos que o senhor queira eu quero agradecer. colocar mais aí, colocar no bom sentido para nós aqui. Traz a caneca do secretário aí, por favor. Estar aqui é um prazer, quer dizer, a gente até esquece que está dando uma entrevista pela uma qualidade dos entrevistadores, a inteligência. Umas borrachas de vez em quando. Não, mas o papo flui de uma forma tão natural, né, que em alguns momentos eu tive até que me segurar, porque senão eu ia me manifestar. Para não falar besteira, eu não falo. Mas estou sempre à disposição e digo à população o seguinte, problemas sempre vão existir, mas eu particularmente acredito muito que o Brasil está tomando o rumo certo e Mato Grosso também está tomando o rumo certo. Eu acho que a gente tem que trabalhar, acreditar, fazer a nossa parte. Não adianta só cobrar de governo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nós não falamos aqui, um projeto que foi construído dentro do governo do Estado, desde o primeiro dia que a gente tem uma fé muito grande, é esse projeto do Pensando Grande para o Pequeno, né? Onde, como eu costumo dizer quando eu tenho oportunidade, é o seguinte, o governo não vai fazer nada por você, você que tem que saber o que você quer. Você quer empreender? Venha que o governo já está pronto, um monte de parceiros, Sebrae, Banco do Brasil, Ideia, Desenvolve MT, enfim, para te apoiar na capacitação, no treinamento, na melhoria da sua gestão, na linha de crédito, com a grana mais barata, quer dizer, agora, nunca a gente deve esperar o que o governo vai fazer para a gente. Isso está acabando, o Estado tem que diminuir, a gente tem que pensar, como diz o ministro Paulo Guedes, menos Brasília, mais Brasil, e eu complemento dizendo menos governo, mais iniciativa privada, simplificando, e eu acho que a gente está... Tirar aquela pecha de ser atrapalhador, né? Exatamente. Secretário, entregando a caneca. Muito obrigado. Eu já ganhei uma, estou ganhando a segunda. É bom que agora minha mulher não vai achar mais ruim, que fica assim, eu pego, ela pega, agora tem uma para cada um. Como é que é o nome dela? Cibele. Cibele Bucic. Não, Bujiquian. Bucic faz é outra. essa confusão, Bucic é outra. A Bujic é a corretora, né? É isso. É corretora, tá certo, eu conheço. Obrigado, Kim Jong. O que você está fazendo assim, Kim Jong? O que foi? Você quer abrir? Você está pedindo para ele abrir? Claro. Então porque assim, Até vai ser uma barata dele dentro. Até para ver se é igual a outra. É para ver se tem mesmo. Tão bonita quanto a outra aqui, ó. É para ver se tem Conexão mesmo. Poder, Repórter MT. Isso aí. A gente faz isso que é pro cara ver em casa que tem a caneca. Porque tem gente que fala, não, é fake, não tem nada na caixa. Aí tem. Aí se devolve, dá pra gente dar pro próximo. Não. Agora já deu, né? Gente, obrigado, secretário. Muito obrigado. Até a próxima. Boa sorte, sucesso pra você. Parabéns, tchau, professor. Professor com esse pelo aqui, ó. Dá uma olhada aqui, galera, ó. Mistérios da meia-noite, rapaz. Que é isso, professor? Isso aqui eu sou da era mais primitiva. Né? Já ouviu falar em Presto Barba? Já, mas isso aí sabe pra que serve. Não sei. Tchau, obrigado. Obrigado.
Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E